Boa noite. Boa noite. Estamos aqui, como todos os domingos, iniciando mais um Evangelho no Lar. Como sempre, vamos convidar Jesus para adentrar os nossos lares através da oração. Então, já com as nossas águas, vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, rogando a Ele e a esses benfeitores amigos que já se encontram conosco, que adentrem cada lar que nesse momento nos recebe. Amado Mestre Jesus, queremos te agradecer por mais uma semana, agradecer pelas bênçãos que recebemos, pelos obstáculos vencidos, pelas dificuldades. Muito obrigada, Mestre. Obrigada, benfeitores amigos. E queremos pedir nesse momento que adentre o nosso lar, adentre cada lar que nos recebe, nesse momento ou posteriormente, e vai levando a tua luz, Mestre amado, em cada ambiente desse lar, em cada cantinho, que a tua luz ilumine, que a tua paz e o teu amor se façam presente na vida de cada um, de cada irmão que neste lar resida, e que cada um que adentrar esse lar sinta a tua humilde presença, Mestre. Sinta o bem-estar e, ao se retirar desse lar, sinta-se bem melhor de que quando nele adentrou. Amado Mestre Jesus, ainda te rogamos pelos fluidos curadores, benéficos e salutares nas águas postas, nesse aguardo, Mestre amado, e que no final desse Evangelho, ao beber com fé, aquele irmão que nesse momento pede sua bênção, seja merecedor dela. E que cada um, de agora em diante, sinta a tua paz e o teu amor, inundando a mente e o coração. Muito obrigada, que assim seja. Para quem gosta de nos acompanhar, nós vamos falar hoje no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item 19, que fala o mal e o remédio. E nos diz assim o Evangelho: então, vossa terra é um lugar de alegria, um paraíso de delícias? Então, a voz do profeta não mais ressoa em vossos ouvidos? Não apregou que haveria choros e ranger de dentes para os que nascessem neste vale de dores? Vós, que viestes viver aqui, esperai as lágrimas pungentes e as penas amargas, e quanto mais agudas e profundas forem as vossas dores, olhai o céu e bendizei o Senhor por ter desejado provar-vos. Ó homens, só reconhecereis o poder de vosso Senhor quando ele tiver curado as chagas de vosso corpo e coroado vossos dias com beatitude e alegria. Só reconhecereis seu amor quando ele tiver adornado vosso corpo com todas as glórias e lhe der seu brilho e sua brancura. Imitai aquele que vos foi dado como exemplo. Chegado ao último grau de abjeção e de miséria, estendido sobre o monturo, disse a Deus:
Senhor, conheci todas as alegrias da opulência e me reduzistes à miséria mais profunda. Obrigado, obrigado, meu Deus, por querer experimentar vosso servidor. A gente lendo assim fica um pouco difícil, né, de compreender, mas logo, logo nós vamos entender. Até quando vossos olhares irão parar nos horizontes marcados pela morte? Quando vossa alma desejará enfim se lançar além dos limites do túmulo? Mas ainda que tivesseis de chorar e sofrer toda uma vida, o que é isso ao lado da eternidade de glória reservada àquele que tiver passado a prova com fé, amor e resignação? Por que reclamar agora? Vós, quando pedistes a fortuna e a glória, era para sustentar a luta contra a tentação e vencê-la. Vós, que pedistes para lutar de corpo e alma contra o mal moral e físico, sabíeis que, quanto mais difícil a prova, mais gloriosa seria a vitória. E se dela saísseis triunfantes, quando vossa carne tivesse sido lançada sobre o monturo em sua morte, dela escaparia uma alma brilhante de brancura e purificada pelo batismo da expiação e do sofrimento. Que remédio, então, determinar aqueles que são atingidos por obsessões cruéis e males cruciantes? Só um remédio é infalível: a fé, o olhar para o céu. Se no acesso de vossos sofrimentos mais cruéis, vossa voz canta ao Senhor, o anjo à vossa cabeceira, com a mão vos mostrará o sinal de salvação e o lugar que devereis ocupar um dia. A fé é o remédio certo para o sofrimento. Mostra sempre horizontes do infinito diante dos quais se apagam os poucos dias sombrios do presente. Não mais nos pergunteis, pois, qual remédio é preciso empregar para curar tal úlcera ou tal chaga, tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos, aquele que crê está fortalecido pelo remédio da fé, e aquele que duvida um segundo de sua eficácia é punido no mesmo instante, porque nesse mesmo instante já sente as pungentes angústias da aflição. O Senhor marcou com seu selo todos os que acreditam nele. Cristo vos disse que com a fé se transporta montanhas, e eu vos digo que aquele que sofre e que tiver a fé por suporte será colocado sob sua égide e não sofrerá mais. Os momentos de maiores dores serão para ele as primeiras notas de alegria da eternidade. Sua alma se desligará de seu corpo de tal forma que, enquanto este se contorcer sob convulsões, sua alma planará nas regiões celestes, cantando com os anjos os hinos de reconhecimento e glória ao Senhor. Felizes os que sofrem e choram, que suas almas se alegrem, pois serão abençoadas por Deus. Isso nos disse Santo Agostinho em 1863. E é muito interessante ver que quem tem fé sofre diferente realmente, porque a fé nos dá força. O sofrimento, ao invés de ser uma desgraça, ele constitui a oportunidade dada por Deus para corrigir nossos erros. Na fé, encontramos o remédio seguro do sofrimento, porque ela nos permite ver que as maiores dores de hoje são o prenúncio da felicidade que nos aguarda amanhã. É bem importante, porque nós sabemos que é passageiro, todo mal é passageiro. E aí, nesse nosso
Evangelho, que é um convite permanente de nosso Divino Mestre, conseguimos nossa reforma íntima e, consequentemente, a cura de nossos males. Devemos buscar consolações para os nossos males no futuro e procurar a causa dos nossos males no passado. Somos nós que escolhemos as nossas provas. Bom, quando possível, escolhemos as provas por as quais vamos passar, a fim de corrigir as nossas falhas. Na impossibilidade de nós mesmos decidirmos, somos ajudados pelos benfeitores espirituais. Nossos sofrimentos são fruto de nossas ações delituosas do passado. Eu não lembro se eu estava lendo, ou se eu assisti um vídeo. Foi em algum lugar que eu vi e vou compartilhar com vocês porque faz parte dessa explicação aqui das provações, das provas que nós escolhemos ou os benfeitores escolhem por nós. Que um dia o Raul Teixeira estava indo para uma doutrinária, né, uma palestra, e ele viu uma senhora mexendo no lixo, procurando comida. E ele ficou muito perturbado com aquilo, sofrido com aquilo. E chegaram num restaurante, ele com os anfitriões, né, do centro espírita para o qual ele ia fazer a palestra, e ele já tinha até perdido a vontade de comer, lembrando daquela senhora. Nisso aparece o mentor dele e explica que aquela senhora, mesmo que ele oferecesse comida, alimento, ela não ia aceitar. Ela não iria aceitar. Aquela senhora tinha sido na encarnação passada um político muito famoso, um político muito poderoso e prejudicou demais o povo. Ele era muito poderoso, ele era tão poderoso que aquela avenida onde aquela senhora se encontrava procurando alimento tinha o nome dele, político, no passado. Só para a gente ter uma ideia, né? Que a nossa obrigação sim é ajudar, sempre ajudar. É o que Jesus quer. Mas que nós não sabemos o que nós fizemos no passado para passar por determinados sofrimentos nessa encarnação. Então, uma coisa que é fato, que é verdadeiro, que nós não somos vítimas. Nenhum de nós é vítima. Então, não somos coitadinhos. Então, vamos pedir força, sabedoria, coragem e vamos enfrentar os nossos sofrimentos. Vamos enfrentar, porque com fé nós conseguimos muita coisa. Nós conseguimos acalmar muitas vezes o nosso desespero, né? Nós conseguimos. E aí nos diz aqui, né? Qual o remédio para os nossos sofrimentos? A fé é o remédio seguro para o nosso sofrimento. Mostra sempre os horizontes do infinito, diante dos quais pouco representa os maus dias do presente. Aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e aquele que duvida é punido pelas angústias das aflições. Porque como ele não acredita, ele fica angustiado, fica aflito. Como conseguir esse remédio? Conseguimos-lo pelo estudo de nossos pontos fracos, analisando nosso comportamento e reações, pela prática incessante do bem e, sobretudo, pela utilização do Evangelho de Jesus Cristo como roteiro de vida. O enfermo descrente da ação de todos os remédios é o primeiro a trabalhar contra a própria segurança. Ou seja, quando nós não temos fé, nós fortalecemos o lado negativo. Isso nos prejudica, nos tira a segurança, ficamos inseguros. O que acontecerá com aquele que sofre, mas que tem fé? Ficará sob a égide do Senhor e sofrerá menos. Os momentos das mais fortes dores lhe serão as primeiras notas de alegria na eternidade. A fé representa o dever de raciocinar com responsabilidade de viver. O sofrer é motivo de alegria?
Sim, mas o sofrer resignado de quem sabe que está quitando graves débitos com a lei de Deus. Aquele que sofre resignado tem fé e esperança num futuro melhor. E o Evangelho de Jesus é o meio mais suave de se conseguir o sofrer resignado. Por quê? Porque o Evangelho nos ensina, nos esclarece que nada é por acaso, né? Nos esclarece também que a felicidade não é deste mundo. E diz assim: a felicidade não é deste mundo. No item 20 do Evangelho, do capítulo 5. Eu não sou feliz. A felicidade não é feita para mim, exclama geralmente o homem em todas as posições sociais. Isto, meus queridos filhos, prova melhor que todos os raciocínios possíveis a verdade desta máxima do Eclesiastes. A felicidade não é deste mundo. Com efeito, nem a fortuna, nem o poder, e nem mesmo a florescente juventude são condições essenciais da felicidade. Digo mais, nem mesmo a reunião dessas três condições, juventude, poder, né, e fortuna, nem mesmo a reunião dessas três condições tão invejadas, pois que se ouvem sem cessar no meio das classes mais privilegiadas, pessoas de toda idade, lamentando-se amargamente de sua condição de ser. Diante de um tal resultado, é inconcebível que as classes trabalhadoras e militantes invejem com tanta cobiça a posição daqueles que a fortuna parece ter favorecido. Neste mundo, faça-se o que for, cada um tem sua parte de trabalho e de miséria, seu lote de sofrimentos e de decepções. Partindo daí, é fácil de se chegar à conclusão de que a terra é um lugar de provas e expiações. Assim, pois, os que pregam que a terra é a única morada do homem e que somente aí, e numa só existência, é permitido alcançar o mais alto grau de felicidades que sua natureza comporta, enganam a si mesmos e aqueles que os escutam, visto estar demonstrado por experiência secular que apenas excepcionalmente este globo encerra as condições necessárias à completa felicidade do indivíduo. Em tese geral, pode-se afirmar que a felicidade é uma utopia, a cuja busca as gerações lançam-se sucessivamente, sem nunca poder alcançá-la. Pois se o homem sábio é uma raridade aqui, encontra-se menos ainda o homem totalmente feliz. Isso em que consiste a felicidade na terra é uma coisa tão efêmera para aquele que não se guia pela prudência que, por um ano, um mês, uma semana de completa satisfação, todo o resto da existência decorre numa série de amarguras e decepções. Notai, meus queridos filhos, que eu falo aqui dos felizes da terra, dos que são invejados pela multidão. Consequentemente, se a morada terrestre é destinada às provas e às expiações, é preciso admitir que existem alures, ao longe, moradas mais favoráveis, nas quais o espírito do homem, mesmo aprisionado em carne material, possui em sua plenitude as alegrias inerentes à vida humana. Por isso, Deus semeou em vosso turbilhão esses belos planetas superiores, para os quais vossos esforços e vossas tendências vos farão gravitar um dia, quando estiverdes suficientemente purificados e aperfeiçoados. Todavia, não deduzais de minhas palavras que a terra esteja consagrada para sempre a uma destinação penitenciária. Certamente que não. Dos progressos realizados, podeis facilmente deduzir os progressos futuros,
e dos aprimoramentos sociais conquistados, novos e mais fecundos avanços. Tal é a tarefa imensa que deve realizar a nova doutrina que os Espíritos vos revelaram. Assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação vos anime e que cada um dentre vós se despoje energicamente do homem velho. Todos vós deveis fazer a divulgação desse espiritismo que já deu início à vossa própria regeneração. É um dever fazer que seus irmãos participem dos raios de luz sagrada. Portanto, mãos à obra, meus filhos bem-amados, que nessa reunião solene todos os vossos corações aspirem a esse grandioso objetivo, que é o de preparar as futuras gerações um mundo onde a felicidade não mais será uma palavra vã. Isso nos disse François, Nicolas, Madeleine e o cardeal Morlot em Paris, 1863. E para nos auxiliar, como sempre, vamos para o nosso roteiro sistematizado do Evangelho, que nos diz assim: o que Jesus quis dizer com a frase "a felicidade não é deste mundo"? Jesus quis dizer que a Terra, em face da sua atual condição de mundo de provas e expiações, não propicia a que o homem desfrute a felicidade na sua plenitude. Nosso planeta, contudo, em decorrência da progressão natural dos mundos e dos homens, virá a ser no futuro um ditoso habitat da completa felicidade. Nós temos esperança. Invejar a posição de alguém ajuda na conquista da nossa felicidade? Não, porque não existe ninguém ocupando uma posição que reúna as condições necessárias à felicidade. Além disso, a inveja é um sentimento mesquinho que indica inferioridade moral ou evolução deficitária, e isto já é o bastante para que soframos e nos tornemos ainda mais infelizes. Como são infelizes, né, meus irmãos, aqueles que acham que a grama do vizinho é sempre mais verde. Nós não sabemos o que se passa lá. Muitas vezes são pessoas tão sofridas e nós só vemos a parte externa, só o externo da pessoa, só por fora. Não vemos o íntimo, não vemos o sofrimento no coração. A felicidade é o bem que alguém proporciona ao seu próximo. Por que ilusão ou utopia buscar a felicidade na Terra? Porque aquilo que constitui a felicidade na Terra se expressa pela conquista de tesouros de tão pouca duração que torna ilusória e efêmera, passageira, a sua busca, tendo-se em conta serem os tesouros do céu os que efetivamente conduzirão à felicidade plena. Se o homem ajuizado é uma raridade na Terra, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. De que maneira a felicidade é entendida na Terra? De forma geral, ela é entendida como fruto de emoções passageiras através dos prazeres materiais, da beleza física, da posse do dinheiro, etc. Não é feliz o homem em possuir ou deixar de possuir, mas pela forma como possui ou como encara a falta da posse. Como devemos, então, nos preparar para conquistar a verdadeira felicidade? Procurando nos livrar de tudo aquilo que nos serve de entrave aos valores imortais da nossa alma, a fim de mais depressa alcançar mundos mais elevados, onde será possível desfrutar as alegrias verdadeiras. Servindo, o homem adquire superioridade e, doando-se, conquista liberdade e paz. A Terra está destinada para sempre
a ser um mundo de provas e expiações? Não. Inúmeros progressos têm sido observados no campo social. Todas essas transformações são a fermentação de um futuro que a Terra alcançará em breve. Jesus padronizou a busca da felicidade no amor por ser a única fonte inexaurível, capaz de sustentar toda a aflição e vencê-la paulatinamente. Olha que lindo o encerramento do nosso evangelho de hoje. Jesus padronizou a busca da felicidade no amor, por ser a única fonte inexaurível, capaz de sustentar toda a aflição e vencê-la paulatinamente. Vamos encerrando mais um Evangelho no Lar, agradecendo, né, a companhia de todos vocês, daqueles que nos assistirão posteriormente. Lembrando que sempre temos o atendimento fraterno pelo Messenger, que tudo que falarmos ficará entre nós e o plano espiritual. Pedidos de oração também sempre são bem-vindos, pode colocar abaixo do Evangelho para nós incluirmos nas orações aqueles que necessitam nesse momento. Uma vez mais, vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus e agradecer por mais esse momento, agradecer pela magnetização, pela fluidificação das nossas águas, pelo medicamento espiritual que foi colocado, agradecer pela luz que adentrou nossos lares, agradecer, enfim, por todas as bênçãos derramadas sobre nós, sobre nosso lar. E ainda te rogamos, Mestre Jesus, as bênçãos para todos aqueles irmãos que ainda não sabem de Ti, que ainda não Te conhecem, Mestre Jesus. Te rogamos por aqueles irmãos que se encontram enfermos, que nesse momento, aquele irmão que nos ouve, direciona o seu pensamento àqueles que precisam do Teu amor, da Tua paz, da Tua luz, da cura para os males, seja do corpo, seja da alma. Que a fé, Mestre Jesus, que cada irmão entenda que o melhor remédio para os nossos males é a fé. Abençoa, Mestre Jesus, a todos nós, que possamos ter uma semana produtiva, de estudos, de trabalhos, e que todo aquele que de nós se aproximar sinta a Tua humilde presença, sinta a Tua paz e o Teu amor contagiando a todos, Mestre Jesus. Por isso tudo Te agradecemos. Muito obrigada. Fica conosco, agora e sempre. Que assim seja. Um beijo. Muito obrigada pela companhia. Até o próximo domingo, se Deus permitir.